Esta história começa no interior do município de Jaguari, no Rio Grande do Sul, onde o destino une duas famílias de agricultores. Catarina era uma das moças mais bonitas do lugar. Sua beleza fazia muitos rapazes suspirarem, sonhando em tê-la como esposa. Um deles, desesperado por não ter o seu amor, resolveu tirar a própria vida. O suicídio do pretendente provocou grande angústia na jovem Catarina, que buscava esquecer o trauma na dedicação ao trabalho de casa e da roça, junto com os pais e os irmãos. Mas foi no encontro com o também jovem Virgílio Encarnação que ela encontrou suporte para vencer as dificuldades e encarar os preconceitos da sociedade da época. Era o ano de 1939, quando eles escolheram o dia 19 de março para se casar, dia dedicado a São José, protetor dos trabalhadores. Essa proteção seria essencial para o casal que viria a formar uma prole com quase 200 pessoas, a partir de 12 filhos, 7 homens e 5 mulheres. De Jaguari, o casal resolveu deixar a terra natal e lutar pela sobrevivência em outros lugares. No trabalho diário dedicado à roça, a família passa um período em Santiago e depois se desloca para o município de Miraguaí, também no Rio Grande do Sul, onde empresta força de seu trabalho para produzir nas terras de grandes proprietários, com quem tem que dividir a safra. Apesar do esforço com a mão de obra dos filhos mais velhos, a produção mal dá para livrar a comida. Mas como ensinam os mestres do marketing de mercado, é na crise que aparecem as grandes conquistas. Foi assim com Virgílio e Catarina. De agregados nas terras de Nico Pinheiro, no sítio Gabriel, eles passaram a ser donos de seu próprio pedaço de chão. As proximidades do Lajeado Graxa, um terreno com 9 hectares, numa localidade onde era muito difícil plantar e colher por causa das ladeiras e das pedras. Mas foi ali que eles fizeram a maior parte de sua história, conseguindo criar os 12 filhos, sempre enfrentando dificuldades, pois a produção agrícola, embora variada, era pequena. Em meio às lavouras de soja, milho, feijão, trigo, batata e mandioca, a família crescia sob os cuidados e o amor do casal, que tinha a vida restrita à comunidade e aos parentes mais próximos. Sua luta era para orientar os filhos no caminho do bem e a serem pessoas com mais conhecimentos na área da educação, uma vez que Virgílio e Catarina nunca frequentaram uma sala de aula. A resposta veio com os primeiros filhos que conseguiram estudar e se tornaram professores da educação primária na própria localidade. Com o passar do tempo, Virgílio e Catarina começaram a ver a família encurtar cada vez mais. Uns foram casando e buscando seus espaços em outras terras, mas a chegada dos primeiros netos era a garantia da perpetuação de sua história. Um duro golpe, no entanto, viria a atingir em cheio a família Venzo da Encarnação. Com os filhos mais velhos, já casados e 8 ainda menores, o caçula com apenas 3 anos, Virgílio, o esteio da família, é atacado por uma infecção pulmonar e morre aos 56 anos de idade. Sua morte precoce causou consternação em toda a vizinhança, mas o episódio cheio de dor e lamento serviu para fortalecer o comando de Catarina à frente da família. Viúva aos 53 anos, ela arregaçou as mangas e soube manter unida e motivada a turma. Empenhados na manutenção da vida familiar, os rapazes solteiros dividiam com a mãe a responsabilidade pela criação dos mais novos. E assim, a vida seguiu, em meio às dificuldades e agruras da roça, até que um fato novo viria a mudar radicalmente a história da família Venzo da Encarnação. Em 1971, as 3 filhas mais velhas de Dona Catarina resolveram fazer as malas e tomar o rumo da Amazônia. Elza e Maria, já casadas, e Olinda, que ainda estava solteira, faziam parte das primeiras levas de colonos trazido pelo governo federal para o então chamado Projeto de Integração Nacional, que previa a ocupação das margens da rodovia Transamazônica, estrada que corta a região norte do Brasil, de leste a oeste. Olha, foi bem difícil, né? Para quem era acostumada a viver naquele lugarzinho, né? Inclusive a gente não conhecia nem a capital do estado onde a gente morava, né?
Então foi bem difícil a gente tomar essa decisão, mas como era todo mundo jovem, a gente achava que aquilo era uma aventura muito grande, que a gente ia conhecer um pedaço do nosso Brasil que ninguém conhecia, né? E nem imaginava como era. Então naquele momento a gente achou até fácil de ajudar os maridos a dizer sim para essa viagem, né? E foi isso que aconteceu, né? A gente veio quase nas escuras sem saber como seria, né? Só pensava nessa viagem, conhecer e achando que as coisas iam ser as mil maravilhas, né? E ao contrário, quando a gente chegou, se deparou com uma coisa totalmente diferente. Foi um pouco triste. Não dá para dizer nem um pouco, foi muito triste, porque para vir para essa distância, né, tinha que ter muita coragem de tomar essa decisão, de vir e deixar a mãe, deixar os irmãos lá. Foi triste, né? Mas nós com aquele ânimo de vir, de ter um recurso, porque lá, sabe que no Rio Grande do Sul a terra é cara, né? Pra gente possuir mais terra, mas é muito caro. Então, como a propaganda era de ganhar muita terra, casa, então a gente resolveu de vir. E assim nós viemos. O que vocês trouxeram na bagagem? Somente a roupa que usava, que tinha. Somente. Não trouxe nada mais. Nada. Só a mala. Um barracão de palha, né? Repartido de pau, né? De pau. E era ali que nós ia ficar, né? Era ali que nós ia ficar. Eu estava na casa da mãe e eu não tinha intenção de vir, né? Mas aí, como elas também, cada casal podia trazer um dependente, né? Então, como a Elza e o finado Miro iriam trazer o sogro dela, né? O pai do Valdomiro, que era o seu germano. Então, o Orlando e a Maria disseram que poderiam me trazer, né? Então, me inscreveram, né? E eu vim como dependente do Orlando e da Maria. Foi uma viagem boa, a gente sofreu muito na saída, foi assim um sofrimento muito grande. Assim, um desespero tão grande, uma olhava para a outra e chorava desesperada, a gente se abraçava, porque deram rede para a gente dormir. Nós não sabíamos dormir em rede. Jogamos a rede no chão, no outro dia ninguém podia se mexer de dor na coluna, né, nos braços, na cabeça, porque os travesseiros eram palhas, né, que ficavam no chão, que eram os nossos travesseiros. E dormindo em cima de rede estendida no chão, porque ninguém conseguia dormir numa rede. Se você pudesse dizer diretamente para o governo hoje, como uma pioneira que ajudou a formar a Transamazônica, a fazer essa história, o que você gostaria de dizer? Eu pediria que ele fizesse, desse uma aposentadoria para esse povo que hoje sofre, né? Tem gente que ainda hoje não é aposentado. Eu mesmo me aposentei pelo Estado, mas eu poderia ter um salário do meu marido que morreu, eu não tenho. Então eu queria que o governo olhasse esse lado, né, de cada um de nós e dissesse assim, eu vou recompensar, né? Porque seria um meio da gente poder fazer uma viagem, da gente poder aproveitar um pouquinho do tempo que a gente perdeu lá dentro. Eu aceitei o desafio e cheguei no Pará, né? E aqui estou. Poucos anos depois, Catarina também tomava o mesmo destino, trazendo consigo os 4 filhos que ainda restavam solteiros. O Pará virou o novo lar de grande parte da família Venzo da Encarnação, que aqui se perpetua através da união de novos casais. Hoje, as 5 filhas de Virgílio e Catarina moram no estado do Pará, 3 em Santarém, 1 em Placas e 1 em Barcarena. Dos 7 homens, filhos do casal, 1 já foi para a eternidade e descansa em paz. Os outros 6 estão espalhados em vários estados do Brasil, sendo 2 em Santa Catarina, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Roraima e 2 no Pará. Esta é resumidamente a história de um casal guerreiro que lutou arduamente na defesa da família, no encaminhamento dos filhos e na propagação dos valores familiares. Que esses valores sirvam a todos de suporte para aguentar a saudade eterna. Que Virgílio e Catarina possam continuar direcionando a caminhada da família e a união de todos os descendentes, de seus frutos mais antigos aos mais recentes. De Almiron a Nicolas.
Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele apagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Hoje vejo a maravilha de se ter uma família, quando muitos não a têm. Hoje se fala do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isto chamo paz.